Olha só, quero dizer para você que está chegando agora, esse é o seu programa Sintonizando o Podcast, comigo, Wanderson Batista, aqui pelo canal da FM Cidade Esperança. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, que assim, a lista dele, o currículo dele é enorme. Eu anotei aqui, tentei anotar ao máximo. Eu quero dizer que eu estou com ele, pastor Ricarley Batista, tem 45 anos de idade e 45 anos de uma grande trajetória, de uma história que realmente inspira outras pessoas. 25 anos de casado, 21 anos como pastor, pai de 3 filhos. Ele já é avô aos 45 anos e isso é muito bom e nós vamos saber mais sobre isso. Além do pastor, como pai e também agora como avô. Ele é pastor e que já atuou também fora do Brasil, né, fora do país, como países como Suíça, Inglaterra, Uruguai. Ele tem 3 formações em teologia, filosofia e em letras com especialização em inglês. Pastor Ricarley Batista, seja muito bem-vindo ao Sintonizando Podcast. Sim, meu irmão, Deus abençoe, irmão Wanderson, todo mundo que está nos acompanhando aqui. E eu acredito que, através da nossa vida, da nossa experiência, Sim. a gente possa estar incentivando outros jovens também, que têm um sonho, aspiração Com de certeza. ser pastor ou de ser missionário. E fica aqui que eu tenho certeza que tem muita coisa legal aqui. Pastor, numa matemática básica, 45 anos, 21 anos como pastor consagrado, então você começou a pastorear aos 24 anos de idade. Não é isso? Exatamente. Na verdade, eu tinha 23, já ia fazer 24 anos, 24 né? anos. Eu tinha pouco tempo de casado, assim que eu casei. Foi até engraçado, porque eu namorava com a minha esposa, a Yúlia, Sim. e eu sempre dizia para ela assim, não, eu não, esse negócio de ser pastor pode ficar tranquilo. Isso acontece muito. Tá ali, filho de pastor, né? Não, fica tranquilo, esse negócio de pastor não é para mim, não, eu não quero, vou seguir outra linha. E aí a gente casou e o tempo foi passando, um dia Deus me pegou e Pegou disse, e pronto. é você que eu quero. Pois Entendeu? vamos voltar nesse ponto aí de ser filho de pastor. Quando você nasceu, pastor Raul já era pastor? Como era o envolvimento? Que você se recorda, assim, a primeira lembrança da igreja, em relação à igreja? Bom, quando eu nasci, meu pai era gerente do banco, era em Grajaú. Sim. Ele veio, trabalhava em instituição financeira, na época no Bradesco. Então, o começo da minha vida foi sempre filho de bancário. Só que meu pai já era pregador, já era ali diácono da igreja e auxiliava muito o pastor Jairo Saldanha de Oliveira. Então, Saudosa memória. saudosa memória. Ele trabalhava muito no departamento de casal, chamado de Abigail, e também ele foi líder da mocidade aqui em Imperatriz, geral, também da Congregação de Jerusalém. Então, o começo assim da minha lembrança foi meu pai sempre na casa do Senhor, não perdi um culto. Sim. E aí você foi crescendo nessa vivência, né, nos caminhos do Senhor, envolvido ali com a obra. Isso. Além do seu pai também, tinha um avô que era pastor. Como é que é essa linhagem de vocês pastoral? Bom, é o seguinte, a nossa linhagem ela é mesmo bem de pastor mesmo. Eu acredito que aqui em Imperatriz a família mais tradicional de ser pastor é a nossa. Porque minha mãe, quando ela nasceu, meu avô já era pastor, José Ribeiro de Souza. Sim. Então a gente tem, eu sou a terceira geração de pastores, que meu avô pastor José Ribeiro, meu pai é pastor Raul, eu sou pastor, todos os meus irmãos são pastores e meu genro é pastor também, e eu quero que meu neto seja pastor. Mas pronto. Mas, na verdade, o avô do meu pai, ele que fundou a Igreja Cristã Imperatriz, era chamado de moderador, mas se eu considerar ele como pastor, como fundador, Sim. eu já sou a 4ª geração de pastores da minha família. Que benção. E você, como um jovem, né, tendo essa vivência na igreja, passou por muitas gerações, né? Há uma pesquisa que diz que a cada 10 anos, né, uma nova geração, diz que os costumes já mudam. Então, o senhor já está indo aí para a quinta, né? Chegando aí na quinta geração, aos 45 anos de idade. Eu queria saber, assim, do início, de 20 anos atrás, né? O que mudou? O que fez, de fato, o senhor entender que o senhor foi chamado para ser pastor, né? O senhor até brincou aí que estava namorando ainda com a William, né? Vocês conversam, não se preocupa que eu não vou ser. Mas aí, o
que era esse não você? Era mais uma forma de você se esconder, se esquivar, fugir do chamado? No fundo, você sabia mesmo? Como é que foi isso? Rapaz, é o seguinte, a gente que é escolhido, né, não tem escolha. Sim. Então, de vez em quando, estava num culto, num congresso, o Espírito vem e falava comigo assim muito forte. Só que tem meu irmão, o pastor Romeu, que ele sempre foi mais espiritual lá de casa. Sim. Ele já era solteiro, já era pregador, ele sempre gostava mais de vigília e tal. Eu não, eu era crente, mas não era tão envolvido quanto o Uhum. Romeu. Então, quando eu casei, realmente eu não queria ser pastor. Não estava no meu radar, era totalmente fora aquele ali. Mais uma vez, um dia nós fizemos uma viagem, em 2003, a gente foi para o Chile. E lá nessa viagem, estava num culto bem simplesinho, e o pastor Ramos estava pregando, da missão. E ele falando sobre coisas, como é que era a vida dele e tal. Ele, quando ele era menino, ele gostava de brincar de ser pastor. E eu também brincava de ser pastor. Eu chamava os vizinhos lá e botava um diácono, fazia um cultinho, brincava de cultinho. E eu era o pastor. Eu me lembrei muito, me tocou muito. E ele, naquele culto, o Espírito Santo me chamou muito forte. Assim, chegou a hora. Chegou a hora. E aí eu peguei e resisti, chorei demais. Aí depois nós estávamos de ônibus, de lá do Chile a gente foi para a Argentina, depois foi para o Paraguai. E o Espírito sempre falando comigo muito forte. Eu sempre passei alguns dias relutando. Até que chegou uma hora eu disse, Senhor, agora eu estou entregue. Se tu me quiser mesmo na obra, eu vou entrar. Então foi no ano de 2003 e eu senti esse impacto. É agora. E o impacto foi, não necessariamente ser pastor, foi para ser missionário. Aí fizemos o curso de missões, tudo, mas chegou na hora de ir para a missão. Aí surgiu uma situação de uma congregação que o pastor tinha entregado. E aí o pai falou, não, meu filho, você vai assumir essa missão. Você vai dirigir a congregação Fonte de Esperança. Então foi a nossa primeira congregação, a experiência. Fonte de Esperança. Pastor Ricardo, o senhor é considerado ainda, eu digo ainda, mas num tom até de brincadeira, mas assim, porque você tem um espírito muito jovem. Quem lhe acompanha nas redes sociais, né, sabe que você é bem jovem, bem para cima, né, bem atualizado. Quando eu falo atualizado, é em redes sociais, né, estar mais próximo das pessoas ali, se comunicando todos os dias. Mas assim, eu queria que o senhor deixasse essa mensagem para os filhos de pastores, né, o senhor é filho de pastor, tem filhos, né, que como a própria Raquel A mesmo, que Raquel, já é casada com um pastor. casada com um pastor, então que os filhos estão também seguindo, o senhor falou do seu neto também. Para o senhor, teve alguma dificuldade em ser filho do pastor Raul? Teve alguma pressão? Ou foi muito tranquilo na sua experiência, na sua vivência? Porque assim, muita gente costuma dizer, não, é meu pai, sempre foi meu pai, então eu não tive muito essa diferença. As pessoas que enxergam mais. Para quem está dentro, é assim ou como é que foi para você? Rapaz, é uma pergunta muito legal, porque é o seguinte, ser filho do pastor Raul, quando o pai veio ser pastor aqui, eu tenho 32 anos. Então a minha adolescência foi toda sendo filho do pastor Raul. Então esse é muito conhecido nacionalmente, pregava e ainda prega ainda em muita convenção, muito congresso. E isso foi uma responsabilidade bem interessante, assim. Sim. Por um lado, se cobrava muito, mas por outro lado também, a gente também tinha muito conhecimento, as pessoas sempre honraram muito a nossa família, e eu louvo a Deus por isso. O que o papai faz, o nome dele faz para nós? Ele abre portas. Então, quer dizer, quando eu decidi ser pastor, pouco tempo depois, talvez uns 4, 5 meses, a porta já estava aberta e eu entrei. Então, ser filho do pastor Raul, o nome dele abre portas. Agora, fazer a gente crescer e prosperar onde a gente está, aí é o nosso trabalho e a comunhão com Deus. Então, exige um esforço muito grande. Então, por exemplo, hoje eu estou na Jerusalém, tem 10 anos e meio que eu estou lá, junto com a minha esposa, a gente procura fazer um trabalho de muita dedicação ali na Jerusalém. O nome do pastor Raul abre portas. Agora, ele não vive lá, não está dando opinião, não está dizendo nada, ele só abriu a porta. Então a gente tem que trabalhar muito para poder fazer valer aquele nosso trabalho. Então eu digo aí para o filho de pastor que às vezes está aqui e se sente muito cobrado, eu também já me senti muito cobrado com relação a isso. Só que a gente tem que ter a nossa própria personalidade, não tem problema você ser cobrado, sabe? É normal você ser cobrado,
é repórter, você é cobrado, você é político, é cobrado. Não tem problema as cobranças, não. Mas você tem que pegar isso, se sobressair com isso através do seu trabalho. É o seu trabalho é que vai fazer aparecer. Muito bem, ótimo conselho, né, que realmente é a questão da dependência de Deus, De Deus. né, porque muitas vezes nós temos vou usar esse exemplo, né, um parente, um pai, uma mãe, um familiar, né, mas realmente nós precisamos entender esse chamado de Deus. E fica aí o conselho para você que está nos ouvindo, você que é filho de pastor, tenho certeza, não tenho dúvidas nenhuma que esse vídeo chegou até você, né, como realmente um conselho de Deus para você. Mas voltando à história que foi consagrada a pastor, então o seu primeiro campo, sua primeira experiência como pastor já foi praticamente já indo para fora do Brasil, é isso? Não, eu queria ir para fora do Brasil. Cheguei a fazer o curso de missões, em 2004, junto com a minha esposa. E quando a gente estava pronto para ir, a gente ia para Capiatá, próximo de Capiatá, no Paraguai. Só que surgiu uma situação lá no Parque Anhanguera, e aí nós fomos assumir a congregação. Era uma congregação pequenininha, hoje está uma congregação bonita lá, a Fã de Esperança. Mas na época o desafio era muito grande. Você tem uma ideia, era assim, eu estava aqui, na esquina tinha um bar, aí vinha um salão da igreja, aí do outro lado tinha uma mercearia, mas também vendia bebida, só ficava lá, e na frente tinha 3 bares. Então a igreja ficava assim no meio de um monte de bar. Então foi um desafio muito grande ser pastor ali. Mas foi exatamente ali foi que eu aprendi muito da minha base, a ter minhas próprias experiências com Deus, com obreiros, gente aceitando Jesus, visitar. Assim, foi um negócio muito bacana que depois Deus abençoou tanto que a gente teve que ampliar aquele salãozinho. Rapaz, foi assim, cara, Fonte de Esperança ainda hoje, assim, eu tenho ela muito forte no meu coração. Aí depois, na sequência, mas foi num ano que eu estava lá, aí meu avô, o pastor José Ribeiro de Souza, ele era pastor lá na Jerusalém Celeste, que é bem ali onde fica a balsa. Sim. E aí quando enchia, foi a minha segunda igreja, 2005. Quando enchia, então os irmãos iam lá para a Expoimp, lá para a exposição. Então a gente ia cuidar dos irmãos lá. Então foi muito marcante na minha vida, no meu ministério, ter recebido a igreja do meu avô, pastor Zé Ribeiro, e já no final da vida dele, ter sido pastor do meu avô. Sim. Quer dizer, hoje eu sou pastor do meu pai, de muitos tios, e cheguei a ser pastor do meu avô, da minha avó. Então isso foi muito marcante na minha vida, assim, no meu ministério. Esse início, você considera que o início de todo o ministério é o que vai basear, vai nortear todo o ministério pela frente? Ele tem, assim, uma importância muito grande, porque eu acho assim, manos, ninguém está pronto para os desafios ministeriais. Sim. Por exemplo, há 6 anos atrás, mais ou menos, a gente enfrentou a pandemia. Quer dizer, quem estava pronto para enfrentar a pandemia? Eu nunca tinha visto isso, né? Nem os meus outros pastores para trás, o pastor Plínio, o pastor Moreira, o pastor Jairo, o pastor Raul, ninguém tinha vivido aquilo. Então foi desafios. Então nós estamos vivendo agora um desafio muito grande, que é o quê? Esse período que a igreja passa por um momento, vamos dizer, de transição, de uma geração para outra. Então eu tenho, por exemplo, na Jerusalém, que é uma igreja que tem 73 anos, a gente tem uma geração, mais ou menos de uns 50 anos, eles gostam muito de Canto de Sião, da banda musical Filhos dos Vales, eles gostam de ser pontual assim, ao extremo, e eu vivi isso. Então, mas a minha geração, como eu vou botar aqui, de 49 anos até 30, a gente vive uma geração de transição, um pouco mais moderna. E tem essa galera mais adolescente, que gosta mais de worship, de uma luz reduzida, tem das crianças, que um outro tipo de linguagem, uma outra forma de comunicar com elas. Então a gente tem dentro da igreja praticamente umas 4 gerações. Então tudo que você faz se agrada uma geração e desagrada a outra. Então a gente vive um momento bem especial, e o pastor da atualidade ele tem que saber comunicar com esse pessoal que realmente construíram a nossa igreja, a nossa história, precisa ser honrado, valorizado. Foi eles que sofreram, foi expulso de casa. Essa galera aí tem que ser respeitada. A nossa, que é de transição, o dos jovens que estão chegando, e como vai ser a igreja do futuro das crianças. Então, o pastor da atualidade, pastor moderno,
ele enfrenta esses desafios que são enormes. E isso é bastante interessante nós pensarmos, porque assim, são realmente gerações unidas ali e por um propósito, né, que é buscar a Deus, buscar a Deus, e nós precisamos entender e até as formas de busca, né, mudaram, né, bastante, questão a forma como nós ouvimos música ou consumimos, que a música ela é bem presente dentro da igreja, né, da liturgia, até mesmo a palavra também, eu digo a forma, né, de pregação, os cultos, como são feitos, e como continuar ou atender essas demandas de modernidade, mas sem perder a essência. Eu acho que essa pergunta que tu fez aí é aquela pergunta de $1 milhão. Quem terá a resposta? Quem terá a resposta? Como é que você consegue ser atual sem ferir todo esse costume que a Assembleia de Deus ela tem os seus costumes, Sim. que também era chamado de doutrina. Já que existe a doutrina, existe o nosso costume. Mas os costumes eram chamados também de doutrina. Então, como é que você consegue fazer isso? Sabe? Como é que você consegue ter uma igreja que seja relevante na sociedade? Como é que você consegue ser uma igreja que atraia os jovens para estar presente? Como é que você consegue fazer isso sem ferir a geração passada? Ou então, se você cuida só dessa geração mais velha, você não vai ter jovens na sua igreja. Sim. Então, Wanderson, é um desafio. Vai trabalhando nos departamentos, né? Exatamente. Você vai trabalhando em tudo. Por exemplo, você falou, sou um pastor moderno, sou um pastor que eu faço academia, já fiz arte marcial, uso calça jeans, uso tênis. O senhor conversa muito bem com essa nova geração. Então, quer dizer, mas assim, muitas coisas que nós vivemos hoje não vivia quando eu era menino. Então, quer dizer, até para você jogar bola, você não podia. Então, se você estivesse andando na rua e viesse uma bola, alguém estivesse jogando bola e a bola viesse, você tinha que pegar aquela bola e jogar com a mão. Com a mão. Jogasse com o pé, alguém vesse. Então, quer dizer, houve uma mudança muito grande, inclusive na nossa instituição mesmo, a Assembleia de Deus. A gente pode mudar os nossos costumes, mas a nossa doutrina, a nossa essência, não, ela tem que ser mantida. Eu sou muito radical com a nossa doutrina, que é com o nosso credo, até em absoluto, assim, o que está ali, sim, a gente cumpre mesmo. Agora, com relação aos nossos costumes, ele tem mudado muito. Mas eu sempre digo, a Assembleia de Deus ela vai com um passo atrás. O mundo vai puxando, as outras igrejas vão puxando e a gente vai sempre com muita cautela. Apareceu a rádio, demorou muito para a gente ter. Apareceu a televisão, a Assembleia de Deus proibiu, mas depois, em 98, nós compramos o Canal 14, e aí, naquela época ainda tinha muita resistência. Mas hoje, então, a gente vai sempre caminhando um pouquinho atrás. Então, teve essas duas congregações, né, Fonte de Salvação, Fonte de Esperança e Jerusalém Celeste. Jerusalém Celeste. Depois delas... Aí, rapaz, naquela época eu me lembro que aí eu sentia assim que eu deveria ir embora do Brasil. E aí foi difícil para a gente poder ir, até que um dia eu peguei, vendi meu carro, comprei minha passagem, fui embora para a Suíça. E lá a gente passou o ano de 2006. Aí deu um problema de visto, eu voltei para o Brasil, aí fui morar em Foz do Iguaçu, 2007 lá. Aí eu estudei lá no internato inglês, internato, que era de manhã e de tarde durante 6 meses. Aí depois saiu meu visto para a Inglaterra, fui morar na Inglaterra, passei uma temporada em Londres, depois fui para Bristol, dirigi uma igreja lá em 2008, quando eu voltei, já no finalzinho de 2008 para 2009, aí fui dirigir a Êxodo, congregação Êxodo, depois Oliveira Verdadeira, aí em 2012 fui para o Uruguai, aí lá abrimos um trabalho, lá numa cidade do interior, chamada Trindade. Aí em 2013 já fui para Canaã, aí dirigi aqui a Canaã, até 2 anos e 2 meses, também era pastor da área tribo de Judá na época. Aí depois passei 6 meses sem dirigir igreja, me preparando para voltar para o campo, mas aí o ministério achou por bem de nos indicar para Jerusalém, e eu assumi lá em agosto de 2015, então vamos lá. Estamos lá até hoje. Eu gostaria de saber, existe diferença entre a igreja, você teve 3 experiências, né, com igrejas estrangeiras,
Existe diferença entre a igreja brasileira e as igrejas estrangeiras? Tem muita diferença. Na verdade, o que acontece? A gente olha, por exemplo, dentro da própria cidade. Por exemplo, eu fui pastor da Canaã, aqui na Rio Grande. Sim. Uma igreja bem centro. E aí você vai, por exemplo, lá para o Sebastião Regis, você vai ver uma diferença. Você vai ali para a Vilinha, onde o Romeu está. Tem uma diferença do povo lá. Sim. E quando você vai, por exemplo, lá para o interior da Bahia, ou do Pernambuco, ou mesmo São Paulo, Rio Grande do Sul, você vê a diferença. Quando você sai para fora do Brasil, também tem. As igrejas latinas, por exemplo, são muito interessantes. Eles cantam sempre em pé, batendo palma. São bem mais... eles se movimentam muito. As igrejas europeias não, são bem mais frias. E você tem uma diferença também muito grande lá na Inglaterra, por exemplo. As igrejas dos latinos é igual à igreja, por exemplo, da Argentina. Eles são do mesmo jeito. As igrejas, vamos dizer assim, dos ingleses brancos, elas são bem calmas, bem frias. Dos ingleses negros, que são já de origem dos africanos. Então, eles são mais avivados. Às vezes você vê filme, por exemplo, Sim. americano, aí o cara vê, assim, às vezes aquelas igrejas de brancos, são de um jeito. As igrejas americanas de negros, elas já são bem mais, parece ronquenole e Sim. tal, aquela pegada mais agitada. Então, na Europa, ela funciona mais ou menos daquele jeito dos filmes. Perfeito. Pastor, então, 10 anos já pastoreando a Jerusalém. Jerusalém, e assim, você passou por algumas igrejas aqui, como já foi mencionadas. Só que eu acredito, aí nós vamos saber já, porque nós vamos para o nosso intervalo, mas vou deixar a pergunta já para segurar a nossa audiência aqui, é que pastorear a igreja mãe, Jerusalém, né, a igreja mãe aqui em Imperatriz, aquela que deu início, né, à Assembleia de Deus aqui na cidade, se há uma responsabilidade maior, qual o significado e até pessoal mesmo para a sua vida. Mas antes que o senhor responda, vamos para o nosso intervalo. 2 de maio de 2001, a concretização de um sonho entra no ar. A Rádio Cidade Esperança 105,1 FM. Uma emissora 100% evangélica, sob a direção da Assembleia de Deus em Imperatriz. Objetivo: apoiar o crescimento da obra de Deus. Em pouco tempo, a audiência foi crescendo rápido e indiscutivelmente se tornou a maior audiência registrada na cidade na época. Mas além do sucesso dos estúdios da Rádio Cidade Esperança, começou também assim, fazendo história, realizando grandes shows no aniversário, no estádio. E com a caravana Cidade Esperança, a equipe empreendeu visitas em cidades vizinhas, fazendo cruzadas evangelísticas. Mas não parou por aí. A Assembleia de Deus de Imperatriz, através da Rádio Cidade Esperança, entrou no calendário da maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, que é realizada todos os anos no Parque de Exposições de Imperatriz. Consagrando um dia especial, a Noite Evangélica, chamada de Esperança na Expoimp. Considerado até hoje um dos maiores eventos realizados no período da Feira Agropecuária, com recorde de público. E aquela que começou apenas como uma rádio em arrendamento, 4 anos depois, em 2005, tornou-se, pela graça de Deus, uma rádio própria. Isso mesmo, a primeira rádio de Imperatriz, Rádio Imperatriz 570 AM. Com a resposta de oração, passou a ser propriedade da Assembleia de Deus, uma conquista para o povo de Deus. E mesmo com tantas dificuldades, a Rádio Imperatriz, agora Cidade Esperança, chegava a lugares longínquos. Até mesmo em aldeias, onde várias pessoas testemunhavam a aceitação de Jesus através da rádio. Que mesmo diante de tantos obstáculos, continuou levando uma palavra de fé, amor e esperança. Por isso, agradecemos a cada membro e aos pastores desta igreja, bem como a todos os ouvintes e patrocinadores que durante esse tempo estiveram orando, contribuindo financeiramente ou patrocinando os programas. Vocês são os responsáveis pelo sucesso dessa rádio. Uma rádio que leva alegria, entretenimento, informação, música de qualidade, pois chegamos aos mais diversos lugares através do rádio e em todo o mundo pela internet. Comunicando o amor e a bondade de Deus. E a meta é continuar crescendo, alcançando mais vidas com as boas novas do Evangelho de Cristo.
FM Cidade Esperança, a rádio segundo o coração de Deus. Muito obrigado. FM Cidade Esperança, a rádio segundo o coração de Deus, sintonizando o podcast, o pastor Ricardo Batista. Fiz uma pergunta que eu acredito que muita gente está ansioso por essa resposta. Por tantos anos de experiência, voltar à Imperatriz, né, e logo em seguida depois ser consagrado, direcionado, né, a se apossar ali como pastor na congregação Jerusalém. Quando o senhor recebeu essa notícia? Congregação Jerusalém. Rapaz, como o senhor recebeu? Moço, não sei nem se eu posso dizer aqui. Pode? Rapaz, se eu só soubesse... Tá só nós dois aqui. A souber do como o negócio é complicado, rapaz. É o seguinte, eu tinha 34 anos na época, tive 34 anos, eu considerava muito novo ainda na época. Aí teve a primeira vez que era para mim ir lá para a congregação Jerusalém. E aí teve uma reunião do conselho, eu não fazia parte ainda. E aí nessa reunião disseram que eu ia sair lá da Canaã e ia para Jerusalém. Eu não quis. Por quê? Por causa do tamanho da responsabilidade. Eu achava que eu era muito novo. E eu entendi assim, Vandes, que, cara, o cara vai para Jerusalém, depois de lá ele vai para onde? Uhum. Entendeu? Eu tô vendo o David ali. Ficou com medo mais do pós, né? Porque daí depois eu vou para onde? Porque cheguei de lá, então não tem mais para onde ir. Então eu realmente senti assim, o peso, a responsabilidade da igreja que eu fui criado, ali do meu pastor Jairo, do pastor Moreira, do pastor Plínio e tal, e a sede ali onde eu cantei no coral infantil, escola dominical, minha tia. Então realmente eu não queria ir. E aí eu sei que, graças a Deus, não deu certo ali, 2004. Quando foi para ir para 2014, para mim 2015, aí foi de novo, que precisava de ir lá, até foi uma das conversas que eu tive foi com o pastor Hildo. Ele me chamou e falou, Ricardo, ele conversou muito comigo lá, e falando, olha, ele já foi pastor de Jerusalém, e ele conversou muito comigo ali. E aí até que eu peguei e aceitei. Então, assumir a Jerusalém, ela é assim, ela nunca foi assim um objetivo na minha vida, eu nunca pensei. Eu pensava assim, quando eu saísse da Canaã, eu ia voltar para o campo missionário, porque eu sempre achei, Wanderson, que aonde eu estava era maior do que a minha capacidade. Por exemplo, eu estava na Oliveira Verdadeira, achava a Oliveira Verdadeira, assim, igreja tamanho médio, grande, sim, e era maior do que a minha capacidade. Então eu precisava muito dos obreiros me auxiliando. Quando eu fui para Canaã, eu achei a mesma coisa. Então, para mim, para Jerusalém, eu sentia assim, um peso muito grande. E eu sempre achei, eu não tenho capacidade de ir lá. É tão tal quando eu reúno a liderança, meus obreiros, líder jovem, das mulheres, o líder dos homens, eu falo, gente, eu preciso muito de vocês. Eu não dou conta de ser pastor aqui. Eu preciso. Então, eu sempre trabalhando com eles, junto comigo. Então, a decisão, eu chamo os meus copastores. A partir do momento que ela é ser pastor de Jerusalém, é uma grande honra. Eu me sinto muito honrado de ser pastor ali. Me sinto muito feliz, assim, vamos dizer assim, profissionalmente estar na Jerusalém. Sim. Realmente é uma referência, mas ela tem uma responsabilidade muito grande, porque se você olha para o nosso ministério, você vai olhar para a Congregação de Jerusalém. A Congregação de Jerusalém não pode cair. Porque se ela cair, acontece assim, meu Deus, e a Jerusalém? Então... É o espelho para a cidade e para os demais pastores também, né? Todos Exatamente. Os olhos da Assembleia de Deus de Imperatriz estão fixados na Jerusalém. Exatamente. Então, estão voltados para lá. Então, tudo quanto é relatório, quanto é evento, o da Jerusalém ele tem que ser grande, tem que ser bem organizado, ele tem que ser bem feito, ele tem que ter uma excelência. Então, eu cheguei na Jerusalém, mesmo que eu tivesse uma experiência de muitas congregações, lá eu tive que aprender muita coisa. E eu tenho, assim, junto comigo, a minha esposa, que é a Yulia. Então, a Yulia, ela é muito detalhista. Ela observa muito, olha, fulano de tal faltou, vai ter esse evento, não está divulgando, como é que está isso. Então, ela vai vendo muitas coisinhas que eu acabo não percebendo. Então, a minha esposa, ela vai junto comigo no nosso ministério, procurando fazer a obra de Deus. Mas se eu não tivesse o apoio da nossa diretoria,
dos nossos copastores, da nossa liderança ali junto comigo, pegada, ombreada, acaba não conseguindo avanço. O senhor falando sobre a questão da família, o que as pessoas não sabem sobre uma família pastoral? É assim, a família pastoral, o meu pai, ele criou a gente de uma maneira assim, ele nunca botou o peso de ser pastor. Então, por exemplo, as lembranças que eu tenho em casa, com o Romeu, com o Raulzinho, com o Roselei, com o Bibiu, a gente brincava muito com o papai. A gente brincava de bola, a gente ia para a chácara, a gente ia para o rio tomar banho. Então, o papai nunca trouxe esse peso e ele nunca passou esse peso para nós. Então, a família pastoral é uma família normal, uma família que o pastor tem seus filhos, que brinca com ele. Por exemplo, eu vou no shopping com a minha esposa de vez em quando. Então, as pessoas às vezes acham que o filho de pastor, ele tem a obrigação também de ser um pastorzinho ali. E às vezes não. Ele é simplesmente um jovem, ele é simplesmente uma pessoa igual qualquer uma outra, que tem seus dilemas, seus problemas. Aí talvez porque os pastores, às vezes, falta um pouco de sabedoria de como passar isso para os seus filhos, ou a cobrança que a igreja tem dos filhos de pastor, que a gente vai ver tantos filhos de pastores desviados, tantos filhos de pastores que não querem nem saber da igreja. Às vezes são muito pressionados, né? Colocado uma responsabilidade que eles não têm mesmo maturidade para isso, né? Para aquela idade que eu digo. É que às vezes é imputado uma responsabilidade de um adulto, às vezes numa criança, né? Num adolescente que ainda não entendeu, né? Algumas fases da vida, né? Algumas nuances da vida. Nem todo mundo consegue lidar com isso. E essa cobrança da igreja, às vezes sem querer, não sei, acaba ele puxando muito para o lado pessoal e criando uma revolta dentro deles. Então, se você pegar a quantidade de filhos de pastores que não são nem crentes, ela é enorme. Eu não tenho dados, mas eu trabalho com filho de pastor desde quando eu ainda era solteiro ainda, com o pastor Pedro Lima, ainda na Cia de Seta, que era em Palma. Eu trabalhava com o Gediel ali, com os filhos de pastor. Depois, na convenção, eu sempre trabalhei na Comadésima com filho de pastores, e agora na nossa convenção Cia de Seta, Maranhão, eu não estou mais à frente, mas realmente as pessoas precisam entender. Quem é pastor é o pastor e a mulher dele está ali, a esposa do pastor. Os filhos, eles não são pastor e não são pastorzinho. Eles são simplesmente adolescentes, jovens, que não é bom ficar imputando essa responsabilidade sobre eles, porque acaba muitas vezes afastando eles da igreja. O senhor acredita que férias é importante, necessário para uma família pastoral? O pastor tira férias? Rapaz, cada pergunta polêmica. Daqui a pouco os caras estão bloqueando nós aqui. Só fica à vontade. Tá. É o seguinte, como é que eu faço? Sim. Assim, eu tenho Isso, pela sua experiência. O senhor tira férias? Legal. Então, assim, eu vou dizer como é que eu faço com a minha esposa, assim. Eu não tiro férias, nunca tirei férias. Sim. Mas isso não quer dizer que eu não saia com a minha esposa. Então, geralmente, quando eu vou, quero ir para Carolina ou para Salinas. Não tira férias a longo prazo, né? Prazo. De semanas, né? Um mês de férias, um exemplo. Então, faz um final de semana, dias assim. Não final de semana. Geralmente eu saio segunda-feira e volto quarta, quinta. Ainda tem isso, que a rotina é diferente, né? Então, quem é que consegue sair com o pastor? Quem consegue viajar com o pastor? Geralmente é outro pastor. Sim. Porque o que acontece? As pessoas, os empresários, é final de semana, que viajam. Nós não. A gente às vezes viaja segunda para voltar quinta, sexta, porque sexta-feira à noite você vai para a igreja e não vê o pastor. Rapaz, o pastor não está aqui, o pessoal não. Então, sonhar que o pastor não está no culto, o pessoal já não vão. É normal isso. Sim. Em toda igreja, o pessoal sempre são assim. Isso é normal. Então, a forma como a gente tira as folgas é diferente. Por exemplo, final de semana. Sexta, sábado, domingo na igreja. Aí, às vezes, segunda-feira de manhã, eu deixo o menino na escola e eu vou para a chácara de algum irmão tomar banho. Segunda-feira de manhã. Quem é o empresário que consegue fazer isso? Só se for o pastor que consegue. Por quê? Porque o nosso trabalho é muito mais acirrado final de semana e feriado. Então, eu não concordo com o pastor tirar férias 30 dias. Agora, por que eu não concordo?
Justamente porque o pastor, ele é aquela ligação muito forte com a igreja, então se ele passar 30 dias, a igreja vai ter uma perda muito grande. Acontece o seguinte, quando eu tenho viagem, tem que fazer, às vezes eu faço alguma viagem para longe, e é justamente final de semana, o que eu faço? O pessoal me acompanha muito na rede social. Eu só posto domingo à noite, depois do horário do culto. Sim. Por quê? As pessoas podem não saber que eu estou justamente viajando. Então eu só deixo postar depois. E por causa justamente dessa dinâmica. A dinâmica da vida do pastor é diferente da dinâmica de outro profissional. Perfeito. Pastor, eu fiz essas perguntas, né, sobre família, porque nós temos um momento aqui de homenagens que a gente prepara. Nós pegamos 2 vídeos, né, nós pedimos, solicitamos, né, essas 2 pessoas que vão representar. Não tem como nós colocarmos todas as pessoas, né, para trazer uma mensagem para o senhor. Mas aí tem 2 pessoas, nós vamos dar uma conferida agora. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu gravar esse vídeo aqui para parabenizar meu pai. Muito obrigado, pai, por ser um pai presente, por ser um homem de valor, um homem que é a mesma pessoa em casa, a mesma pessoa na igreja, nunca tive que reclamar. E eu sou muito grato a Deus por ter o Senhor presente na minha vida. Muito obrigado por investir nos meus sonhos, me fazer correr atrás do que eu amo, do que eu gosto. E Deus abençoe muito a sua vida. Uma frase que marcou muito, que o senhor sempre fala, é o seguinte: Raul, eu nunca vou ter esse investimento de volta que eu estou investindo na tua vida. Como eu vou ter de volta é quando tu tiver teus filhos e tu investir neles e fazer eles serem bons cidadãos. Muito obrigado, pai. Um beijo, te amo. Como pastor, ele tem sido um pastor preocupado com suas ovelhas, um pastor que se preocupa com aquilo que ele vai passar para a igreja. Então, assim, para mim, ele tem sido um bom pastor, um bom esposo, um esposo amável. Me sinto amada por ele, um esposo que se preocupa em tirar um tempo livre, né? Diante de tantas atividades, ele tem se preocupado em tirar um tempo a 2, um tempo para a família, né? Como pai, tem sido um pai amoroso, um pai dedicado, um pai que procura entender, né, os filhos e fazer de tudo, né, pelos filhos, né? Um filho também amoroso, um filho que se preocupa com seu pai. Então, assim, só tenho a dizer bênçãos sobre a vida, né, do Ricardo, do meu esposo e do pastor Ricardo. Sua esposa, seu filho representando todos os filhos. O que o senhor traz a reflexão, reflete sobre essa história, né, do que eles falaram? Bom, aquilo que eu aprendi com meu pai, Anderson, é da gente não jogar o peso, né? Que tem um peso no ministério. Sim. Tem uma cobrança e não jogar em cima deles. Então, ver o depoimento da minha esposa, que está junto comigo no ministério, ver o depoimento do Raul, que mora em Palmas, está trabalhando como piloto lá, e ele disse que o sonho dele é ser pastor. Ver, por exemplo, a minha menina, a Raquel, quando ela casou, no casamento dela, com o Gessé, que também é pastor hoje, e ela falou assim, eu queria casar com um homem que fosse parecido com meu pai. Eu fiquei muito tocado com aquilo ali, porque tudo que a gente quer na vida, a maior vitória que a gente tem está em cima dos nossos filhos. Então, se ela vê a gente com esses olhos aí, é como se a gente sentisse assim, cara, deu certo, tá dando certo, sabe? Eu tô vencendo, eu tô conseguindo passar isso para os meus meninos. E agora mesmo, esses dias eu fiz um vídeo, botei na rede social, eu tenho meu neto, o Pedro Raul, ele tem 1 ano, ele é engraçado. A gente senta para comer. Ele orando, eu vi esse vídeo. Não, assim, tem que estar todo mundo sentado na mesa. Ele fica olhando, todo mundo sentou. Então tem que fazer assim. Aí ora pela comida. Quando termina, tem que ser rápido a oração. Depois ele faz, glória a Deus! Acho muito massa aquilo ali. E essas brincadeiras, mas muito sérias, ensinando, que a gente tem que ensinar para os nossos filhos a pedir bênção, a orar, a levar para a igreja. E jamais falar mal da igreja, porque
Às vezes o pai, ele acha uma coisa errada, não gostou. Mas só que ele já tem uma formação muito forte, já espiritual, mas o filho dele não tem. Então aquilo que para nós é uma onda pequena, uma marola, para o filho é um tsunami. Esses dias eu encontrei um casal, que tem muita intimidade com ele, estava viajando, e aí lá no meio do carro, de repente, pá, tô com uma música mundana. Tá. Eu tava ele e a esposa dele. Aí eu falei, rapaz, bota uma música de crente aí, né? Não, aí eu falei assim, como é que é na tua casa? Aí, não, os meninos escutam a música mundana e tal. Eu falei, pois é, tu foi criado na igreja. Mas quando tu foi criado, teus pais te ensinaram a ouvir música de Deus e cantar. E você não está nem criando essa cultura de ouvir música evangélica na tua casa. O que vai ser dos teus meninos? Aí no outro dia ligou para mim e falou assim, pastor, chegou lá em casa, a mulher falou assim, acabou esse negócio de música mundana aqui em casa, aqui. Ninguém escuta mais. E aí pegou e botou parecendo Jesus, tirando ali os cambistas ali. Sim. Então a gente tem que aprender a criar a cultura de levar o menino para a igreja, levar para a escola dominical. Meu pai, ele fazia assim, ele dava para a gente uma mesada. Aí 2 princípios, rapidinho aqui. Ele ensinou para nós assim, olha, essa mesada de vocês, se vocês aprenderem o Salmo primeiro, eu vou aumentar. Aí todo mundo lá de casa vai falar o Salmo primeiro decorado, depois o Salmo 15, a outra vez os livros da Bíblia. Então ele dava metas para a gente aprender. E também ele falava para a gente, você tem que pagar o dízimo. Então ficou tão impregnado na nossa cultura que levar o dízimo para a casa do Senhor já ficou normal. Isso ele não era nem pastor ainda e já ensinava a gente. Então acredito que falta isso nos pais, ensinar a cultura de servir a Deus no coração dos meninos. É muito pequeno, só tem 1 ano, pastor. Não precisa. Precisa. Principalmente quando é pequeno. Perfeito. Pastor, nós vamos agora para um outro quadro, para a gente praticamente já começar a finalizar aqui nossa entrevista. E eu não sei se o senhor é bom de ping-pong, mas se não for, a gente aprende junto. Então vamos lá para o nosso ping-pong. Ping-pong funciona da seguinte forma, eu falo uma palavra, você já associa, já fala a primeira que vier à sua mente aí. Mas eu vou pegar leve, não se preocupe. É isso que eu tenho medo, né? É bom o cara falar depois que pensa, né? Falar sem pensar hoje. Vou começar levemente aqui, a gente vai aumentando aí o nível. Pastor, uma cor, você tem uma cor preferida? Eu tive muito tempo a cor verde. Verde. E uma comida? Lasanha de frango feito pela minha cunhada Cecília. Um livro? A Bíblia, né? A Bíblia, perfeito. Um livro que não seja a Bíblia? Rapaz, é assim, eu leio muitos livros fora a Bíblia, principalmente livros de inglês, livros de espanhol e tal, mas eu foco muito só na Bíblia. Até uns teólogos ficam, não, a gente tem que ler. Não, gente, eu foco na Bíblia. Mas eu vou citar um para ser pragmático. Sim. Heróis da Fé. Heróis da Fé, perfeito. Uma música? Hoje eu estou muito ligado naquela Ninguém Explica Deus. Ninguém Explica Deus. Você tem algum cantor, cantora favorita? Ou o que mais você escuta? Gosto muito da Hillsong. Hillsong, grupo Hillsong. Tem alguma viagem que você fez, que você gostaria de fazer, que você fez numa época diferente, que hoje você fala assim, olha, eu poderia fazer essa viagem com a minha família, que você fez há muito tempo atrás, na época de solteiro, ou só quando estava com a missionária William? A gente morou muito tempo na Europa, mas a gente morava e ficava muito focado na questão missão. Então eu viajava muito dentro da Europa, mas eu ia muito para a igreja. Então eu acho que ficou devendo eu estar na Europa com a minha esposa, mas ter sido mais romântico. Então eu espero voltar na Europa e viajar, mas dessa vez sendo mais romântico. Tipo, mesmo em Londres ou em Lisboa, sei lá onde a gente estiver, vai fazer a rota romântica. Um país que deseja conhecer? Rapaz, eu não tenho nenhum, não. Tem não? Ok, não tem nenhum. Não tenho nenhum, não. Perfeito. Você tem algum lugar turístico aqui no Brasil que você deseja conhecer? Ou você não é muito ligado assim a viagens, a passeios? Não, tem. Sabe por quê? O que acontece? Como a gente é maranhense, sim,
E aí, quando a gente está em algum lugar, assim, fora do Maranhão... Eu acredito que eu já até sei o que você aí vai o pessoal fala assim, você é da onde? Eu falo, sou do Maranhão. Conhece Lençóis? Não, ele pergunta assim, rapaz, eu tinha tanta vontade de conhecer o Lençóis. Aí eu digo, eu também. Eu não conheço o Lençóis maranhense. Perfeito. Meu Deus do céu. Então, aí, coloca como meta aí para conhecer esse ano eu vou lá. Lençóis maranhenses. Se você fosse um personagem bíblico, se você pudesse ser, qual você seria? Pode ser pela história, ou porque ele escreveu, ou presenciou algum milagre, alguma coisa. Eu gosto muito do Antigo Testamento de José. Já que o começo da vida dele foi um negócio, foi muito feio lá. Mas eu gosto muito da história de José. Agora, uma pergunta parecida. Se você pudesse ter escrito um livro da Bíblia, qual seria? Talvez Filemão. Filemão. Por quê? Ele mostra um cidadão, que ele era um escravo, que ele pegou e fugiu, foi para Roma, lá encontrou Paulo, teve a vida transformada lá por Deus, e depois passou a ser útil, e o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, mandou uma carta para Filemão dizendo, olha, ele era inútil para ti, mas para mim ele é útil. Então a história lá de Filemão e como desenvolveu tudo aquilo ali, eu acho muito bonita assim, a história de uma pessoa que era escravo e depois ele foi liberto por Cristo. Então, é só um bilhete, né? É bem pequenininho. Eu gosto muito lá da história de Filemão. Uma atitude que tira o pastor Ricardo do sério. Tem alguma? Rapaz, que me tira do sério. Assim, eu acho muito ruim se a pessoa duvidar da minha palavra. Entendi. Tipo assim, quando lhe colocam em dúvida, né? Em dúvida, lhe colocam à prova. Uma prova. Então, eu gosto muito das pessoas acreditam assim, olha, eu vou lá, vou deixar que eu vou fazer. Então, acredito. Eu gosto muito quando as pessoas confiam nisso. Então, se duvidar daquilo que eu falei, eu acho ruim. Perfeito. E já o que lhe ganha? Uma atitude que lhe ganha? É quando eles elogiam, assim, meu pai. Quando falam bem do seu pai. Se a pessoa fala, rapaz, olha, é o pastor Raul, ou fala bem dos meus meninos. Olha, encontrei o Raul Neto, encontrei a Sarinha, ou a Raquel, rapaz. Quando eles começam a falar bem deles ali, pronto, acabou, já me ganhou já. Já ganhou, pois pronto. Pastor Ricardo, por pastor Ricardo. Quem é o pastor Ricardo? Como que você gostaria que as pessoas lembrem de você? Quando alguém falar numa roda, pastor Ricardo, e alguém vai dizer, eu acho que é um sonhador, alguém que não tem tanta capacidade. As pessoas acham que a gente tem essa capacidade toda, mas eu não tenho essa capacidade toda. Por exemplo, quando eu vou pregar na Jerusalém, de sexta-feira normal, eu gosto de pregar só 30 minutos, não gosto de pregar mais do que isso. Sim. Então eu tenho que passar a tarde toda trancado dentro de casa, estudando, me concentrando para me poder pregar. Então, quando vai ter, por exemplo, algum evento, qualquer coisa, eu tenho assim, uma dedicação muito grande. Porque, por exemplo, meu irmão, o pastor Romeu, rapaz, ele abre a Bíblia, ele prega. Ele tem assim, uma capacidade enorme para pregar, que nem meu pai, pastor Raul. Já eu não, eu tenho que ter um esforço muito grande. Quando alguém pega e me convida, pastor, venha pregar aqui e esse é o tema. Rapaz, quando eu pego aquele tema ali, acabou, bicho. Eu fico só pensando naquele negócio ali direto. Então eu vou sentar e vou passar horas me concentrando até conseguir pegar ali. Então eu acho que o pastor Ricardo, ele é um sonhador que Deus pegou e colocou ele aqui. E enquanto eu estiver aqui, eu estou dando o meu melhor, mas não me acho capaz. Não acho capaz, não. Perfeito. Pastor Ricardo, muito obrigado pela sua participação, disponibilidade de ter vindo até aqui. Tá aprovado. Não foi tão ruim. Agora ver o que deu vai... para sobreviver. Se sair umas polêmicas. Eu falei negócio de férias. Eita, Jesus. O que vai sair aí? Então, muito obrigado pela sua participação. Deixa o seu último recado aí para quem está nos vendo agora. O que o senhor pode falar, deixar de mensagem? A nossa meta como cristãos, a minha, que sou pastor, graças a Deus, como co-pastor do pastor Raul, pastor da Jerusalém, também sou pai, mas o meu sonho mesmo é chegar no céu, esse é o meu objetivo, é a minha meta. Então, chegando lá,
com a minha família e levando outras pessoas é a nossa meta. Então, você também tem essa meta de chegar no céu. Então, não deixe nada lhe atrapalhe, nada lhe prejudique, nada tire o seu foco. Mantenha o foco em Cristo e mantenha o foco no céu, porque é para lá é que nós estamos indo. Cada dia se largue mais das coisas do mundo e chegue mais próximo de Deus. Então, a minha meta principal, eu gosto de pregar isso, irmãos, eu quero chegar no céu. Se eu não chegar no céu, nada valeu. Então, eu quero chegar lá. E quero chegar com a minha família e tentar levar outros comigo. Amém. Essa foi a nossa entrevista, o nosso podcast, Sintonizando o Podcast, com o pastor Ricarley Batista. Se inscreva aqui em nosso canal, fique atento, que tem muitas novidades chegando aí, muitas outras entrevistas. Pastor, obrigado, Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.